Se na sua família você teve acima de 5 irmãos, fica comigo nesse vídeo, porque esse vídeo vai te ajudar a compreender o mecanismo de famílias grandes. Isso pode estar gerando em você traumas e bloqueios e você nem sabe o porquê. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu sou Fernando Laia, hipnoterapeuta, criador do programa Triunfo na Vida, CEO da agência Laia, criador de conteúdo aqui no nosso Facebook por um bom tempo. E agora estou aqui com a página Fernando Laia, hipnoterapeuta. Você veio de uma família grande? Se você veio, isso pode ter causado várias consequências. É claro que o que eu vou dizer aqui pode não servir para você, mas em grande maioria das vezes serve para a maioria das pessoas que nasceram em famílias que têm acima de 5 irmãos. Eu vim de uma família que o meu pai teve 10 filhos. 10 filhos. Desses 10 filhos que ele teve, um faleceu logo no começo da vida. Então a minha mãe foi e teve outro filho, e depois outro filho, e depois outro filho, até que chegou o Fernando lá, que eu já era o 5º filho. Então eu nasci como o 5º, né? Então eu vim como o filho número 5. Então antes de mim veio outros irmãos. Então esses irmãos que vieram antes de mim, eles tiveram uma determinada orientação. E quando chega aqui no 5º, que sou eu começo já a não ter tanta atenção como os outros, porque os outros vieram primeiro e eles tiveram um pouquinho mais de atenção. Não que a minha mãe fizesse concepção de pessoa, mas como o tempo dos pais é muito pequeno para administrar muitos filhos, às vezes um ou outro filho pode receber mais orientação ou não. E muitas vezes isso não é verdade, porque às vezes o pai dá a atenção necessária para o filho, mas a mente do filho, que é uma mente criativa, ela pode interpretar o ambiente como uma rejeição. Eu acredito que nesse período, quando eu comecei ali o meu 1 ano de idade, até ali 1980, onde eu estou com uns 3, 4 anos de idade, mais ou menos, eu começo a ficar um pouquinho de lado, porque nasce outros filhos. A minha mãe, depois de mim, teve outros filhos. Teve uma menina e depois dessa menina nasceu mais 2 meninos. Né? Na verdade, eu me corrigindo aqui, eu não sou o 5º, né? Porque como veio a minha irmã que é a 7ª, depois da minha irmã nasce 2, então corrigindo aqui, eu sou o 6º filho, não o 5º. O 5º é um grande irmão meu aí, que eu vou até mandar um abraço para ele aqui, o Marcos, um grande abraço para o Marcos aí, que é um dos meus irmãos. Depois do Marcos nasce eu, e aí vai nascer a Fernanda, né? Então lá em casa é Fernando e Fernanda. Depois da Fernanda nasce mais 2 irmãos. E o que vai acontecer nesse cenário, desse ambiente? Nesse cenário desse ambiente, alguns dos meus irmãos já estão lá com uns 18, 20 anos, e eu estou começando ali com 4, 5 anos de idade, aonde a mente está começando a ter uma formação. O meu pai vai trabalhar lá na antiga empresa Marlboro, que eu chamo de Philip Morris, né? Mas é a Marlboro, que fazia aquele cigarro Marlboro, lá do cowboy, lá. Lembra daquele cigarro do Marlboro? Meu pai trabalhou ali, e o meu pai ficava muito fora de casa. Ele trabalhava muito, ele trabalhava de mecânico, ele viajava, às vezes deixava carro no Rio de Janeiro, outros estados, então ele ficava muito fora de casa, nesse trabalho dele. E tenho muito a agradecer ao meu pai, porque apesar de todos esses filhos, ele sempre honrou dentro de casa o pão de cada dia, o alimento, sempre esteve ali produzindo para trazer a comida para dentro de casa. Então um grande abraço aí para ele, onde quer que ele esteja, né? Que meu pai e a minha mãe faleceu, mas os ensinamentos que eles deixaram são assim imensuráveis para poder mensurar, são muitos ensinamentos, né? Cada um dos meus pais, né, tiveram seus traumas, os seus bloqueios, as suas questões a serem resolvidas. Porém, apesar deles terem as suas questões, os seus traumas, eles fizeram o que eles podiam com aquilo que eles me deram. O meu pai, por exemplo, ele foi um homem que sempre me ensinou as coisas da vida, como trabalhar, acordar cedo, ter disciplina, ter foco, sempre ter compromisso, né? Apesar de eu aprender isso mais na vida do que dentro de casa, quer dizer, aprendi dentro de casa, mas eu não ouvia, eu não queria ouvir.
eu rejeitei muitos ensinamentos do meu pai e fui testar na vida. E na vida eu aprendi que é necessário sim, como dizia o meu pai ter responsabilidade e arcar com a responsabilidade da vida. Fui aprendendo ao decorrer da vida. Mas o que acontece nesse cenário aqui da infância, onde eu nasci? Acontece que, como a casa onde nós morávamos era uma casa que tinha que caber 9 irmãos, aí tinha o pai e tinha a mãe. E era uma casa, no começo era uma casa muito pequena. Então as minhas irmãs ali, elas organizavam a casa, faziam a limpeza e falavam, não, vai pra rua porque eu não quero ninguém dentro de casa, porque dentro de casa vai ficar bagunçado. Então eu não quero bagunça dentro de casa. Então eu quero que vocês vão pra rua e deixem a casa limpa. Então a gente foi criado mais ficar na rua. E nessa de ficar na rua, a gente não teve tanta disciplina, né, dentro das organizações da casa. Não porque não foi ensinado, mas porque a gente que nasce, né, a gente está sempre querendo rejeitar o ensinamento do pai ou da mãe, achando que a gente é dono da razão. No fundo, no fundo, os nossos pais acabam em algumas questões estão certos. Eles estão orientando e a gente acaba não querendo seguir aquela orientação. Mas eu quero trazer para você aqui, quando eu era ali criança, eu queria trazer o caderno para minha mãe ver ou para o meu pai ver. Muitas vezes a minha mãe via, mas meu pai às vezes dizia, estou ocupado, depois eu vejo, isso não dá para ver agora. Então a gente, quando quer apresentar algo para os pais, a gente acaba tendo uma rejeição, porque o pai está ocupado. Imagina 9 filhos, né? 9 filhos. Como que vai dar atenção para todos? Um ou outro, em alguma fase, pode se sentir rejeitado. Não estou dizendo aqui que o meu pai me rejeitou ou a minha mãe, mas a minha mente pode ter criado naquela fase, meu pai não gosta de mim, o meu pai me rejeitou, eu fui mostrar o caderno para ele, ele nem deu bola, eu fiz algo importante e ele nem me deu bola. Mas a cabeça dos pais estão focadas em muitas outras coisas. E como são vários filhos, às vezes sem perceber, ele gera uma reação e nós acabamos nos sentindo rejeitados. E tem muitos casos, sim, que o pai rejeitava, que o pai não levava para passear, ou que o pai ignorava o filho. Cada um tem que entender o seu contexto. Mas o mais importante aqui nesse vídeo é nós entendermos, cada um precisa avaliar o seu cenário. Como foi o seu cenário na infância? O seu pai brigava com a sua mãe? O seu pai discutia com a sua mãe? Tinha muitas brigas entre irmãos? Todo aquele cenário, ele contribui para gerar dores, traumas, bloqueios e travar a vida. Porque, veja bem, o cérebro tende a repetir o padrão, porque ele gerou uma informação daquele padrão. Então, se a sua vida está acontecendo alguns desajustes que você não entende o porquê, isso pode estar relacionado ao contexto familiar, ao ambiente que você viveu. Como você viveu naquele ambiente? Foi um ambiente de brigas? Foi um ambiente de discussões? Foi um ambiente onde tinha palavras desagradáveis? E aquilo pode ter também bloqueado você. Talvez você quisesse falar algo e alguém falasse para você assim, fica quieto, não é a hora de falar. Meu pai tinha um hábito muito assim, rígido, que quando a gente estava reunido e ele queria silêncio, ele fazia assim, psiu, psiu, psiu. Então esse psiu dele era um código. Se ele estivesse com a gente na rua, se ele estivesse com a gente em algum ambiente familiar e ele percebesse de longe, ele ia dar um olhar ou ia fazer um código. O código dele seria assim, ou ele só franzia a testa. Então isso foi criando e condicionando. Imagina você também, né? O pai está com 9 filhos, vários filhos, ele sai com ele para passear, ele está precisando ter um momento dele. Ele precisa tratar aquele filho de uma maneira que ele não tenha perturbação. É claro que você vai entender isso como não é justo, como meu pai poderia fazer isso, por que ele fez isso comigo? Eu, por exemplo, quando eu estava ali entre os
13 aos 16, muitas vezes, eu apanhei na cara. Meu pai chegou a cuspir na minha cara. Meu pai chegou a dar tapas no meu rosto. Até chutes na boca do meu estômago eu cheguei a receber. Então fui, assim, muito maltratado em alguns períodos, mas quando meu pai não bebia, que ele era alcoólatra, eu tinha um tratamento totalmente diferente. Ou seja, ele se transformava quando ele bebia. Então, essas questões todas misturadas que eu estou falando para você, para que você comece a analisar como era a sua infância, como era o seu cenário, como você era tratado. Se todas essas questões aconteceram também com você, né, além das questões de agressão física, agressão verbal, além das questões de abuso, né, de poder, que o pai também às vezes abusa de poder, às vezes a mãe abusa de poder. Eu vi muitas mães já arremessando a mão no rosto de uma menina de 5 aninhos de idade. Isso eu já vi acontecer, como é que eu posso dizer, em tempos modernos, né? Eu já vi isso acontecer em tempos modernos, do ano 2000 para cá. Imagine lá, na época dos anos 80, 90, como que isso não era normal. Então, para eles, isso era normal. Era a forma que eles tinham de poder manter a gente dentro do sistema da família. Por isso que algumas crianças, quando elas chegam ali entre 8, 15 anos de idade, igual aconteceu lá na minha família, o irmão pega um determinado irmão e some no mundo. Vai pra rua, vai morar com as pessoas, pega as roupinhas, eu vou embora dessa casa. Quem quer ficar numa casa dessa com tanta conturbação, com tanto distúrbio psicológico ali rolando todo dia, com tanta agressão física, verbal? Então isso cria traumas e bloqueios na vida das pessoas e elas não sabem o porquê que a vida não está andando. Elas não entendem por que a vida não está andando, né? Eu tive um irmão lá que, quando nós éramos criança, ele tinha lá a teimosia dele, dois, né? Na verdade tinha dois, teimosos ao extremo, mas meu pai fazia de tudo para eles parar com essa teimosia. Eles não paravam, né? Porque eles batiam de frente com a hierarquia família. E não é que o meu pai estava certo, não estou dizendo isso. Cada um vai entender de uma maneira. O seu pai, você tem que perdoar ele. Claro que você não vai esquecer o que ele fez com você, porque é inesquecível um tipo de coisa dessa, mas você precisa soltar essa energia, entender que aquilo não dependia só dele. E agora você precisa compreender todo esse sistema. É o que a gente fala na sessão de hipnoterapia, como entender e como soltar as dores do passado e dar espaço para novas experiências, porque quando você fica preso na falta de perdão, na raiva, no ódio, você vai emanar isso e isso pode se materializar mais e mais vezes na sua vida, né? Então, esse conteúdo que eu estou trazendo para você compreender que isso acontece, seja em qualquer ramo de família, né? Não é porque o seu pai tinha, por exemplo, ou a sua mãe tinha aquilo para dar, mas isso era contexto também de uma sociedade que já vem há milhares de anos nesse sistema, e eles estavam repetindo aquilo que eles receberam lá atrás. Então, se você não quer repetir isso para a sua família, para a sua geração, ou se você já é um pai que perde as estribeiras, não tem equilíbrio, ou se você é uma mãe também que não tem equilíbrio, briga a todo momento, está sempre procurando bater nos filhos, isso não é legal. Então isso pode ser reprogramado através de uma metodologia de hipnoterapia. Você pode mudar os padrões que você recebeu. E lá, né, tudo bem, nossos pais receberam. Agora, nos tempos modernos, nós temos a sessão de hipnoterapia que dá para você começar a fazer uma análise de tudo isso junto com um profissional, ok, pessoal? Isso aí junto com um profissional, seja de psicologia, seja de hipnoterapia, é possível você fazer um tratamento. Você vai escolher qual o melhor tratamento para você. O que eu estou sugerindo é que você analise, e nós temos aqui a sessão de hipnoterapia. Em alguns casos, será necessário passar pelo psiquiatra. Em alguns casos, será necessário passar pelo psicólogo, porque o trauma pode estar muito profundo, né? Por isso que algumas pessoas travam na vida. E como eu estou falando de falar em público, de perder o medo, a timidez, a vergonha,
isso tudo pode estar relacionado a questões profundas não resolvidas na sua vida. E como que eu faço, Fernando, para resolver tudo isso? Primeiro você tem que tomar consciência de como foi a sua vida, como foi a sua infância, como foi o período que você foi educado, o período que você passou ali naquela infância, foi dor, sofrimento, e isso foi constante, que as lembranças você ainda está preso nelas. Pessoal, não tem como apagar aquelas lembranças, não tem como sumir com elas também, porque ela está dentro do disco do cérebro. O nosso cérebro, ele registra todas as fases da infância, da adolescência, da vida, mas é possível você trazer novo sentido, trazer uma nova percepção, porque quando você era criança, você via com mentes de criança, como a mente de criança. Quando você utiliza de novas metodologias, inclusive a hipnoterapia, é uma ferramenta cientificamente comprovada, utilizando-se da neurociência. Então o nosso cérebro tem a neuroplasticidade. Por mais que você tenha sofrido bullying na infância, trauma, que você tenha sofrido agressões, tudo isso é possível ser resolvido quando você, em primeiro lugar, toma consciência e diz, eu realmente quero modificar essas questões na minha vida. E eu trago esses pontos porque tem gente que fica assim, puxa vida, por que eu não tenho sucesso nessa área da vida? Por que a minha vida não progride? Por que a minha vida não resolve? Toda vez volta a acontecer a mesma coisa, o mesmo trauma. Ele pode fazer isso voltar à tona, porque lá na cena que aconteceu na sua vida, de um trauma, de um bloqueio, você colocou energia, muita energia naquilo, porque você prestou atenção, porque aquilo mexeu com você, e muitas vezes com certeza, ainda mais se você apanhou, se você foi agredido ou agredida, isso pode ter gerado sim, bloqueios profundos dentro de você, e isso está vivo, porque a mente não faz a distinção entre passado e futuro. Tudo está acontecendo num contínuo agora. Agora, se tudo está acontecendo no contínuo agora, e existe essa ferramenta, a hipnose clínica, comprovada pela neurociência, que é possível reprogramar o cérebro para que ele tenha novos caminhos neurais, para que ele ressignifique o acontecimento, é possível dar uma alavancada na sua vida. Mas é o que eu estou falando, não adianta só fazer a hipnoterapia. Você precisa querer, você precisa aceitar, você precisa estar disposto a se abrir para essa nova possibilidade, para dar novo sentido à sua realidade. A sua realidade material, ela é um reflexo do que está acontecendo dentro de você. Então, algumas pessoas, elas sofreram tanto traumas, como eu mencionei, elas saíram de casa. Elas fugiram porque elas não aguentavam mais aquela dor, aquele sofrimento. E outras ficaram. E essas que ficaram, elas carregam muito mais trauma, porque elas tiveram que aceitar aquilo por um longo período. Enquanto estiveram na casa dos pais, tiveram que conviver com aquilo que elas discordavam, que era um respeito à lei natural, à lei de amor, de tratar bem a pessoa, de estar ali em prontidão para ajudar um filho, são as leis naturais do universo, né? Então a pessoa acabou ficando presa dentro desse conceito e não conseguiu sair. Eu tive contato com algumas pessoas que tiveram coragem, que saíram, nem todas tiveram êxito. As que tiveram êxito, determinação, garra, força, elas foram movidas por uma força espiritual muito grande e conseguiram sim superar esses traumas. E algumas delas que tiveram êxito foram através de ferramentas como terapia, sessões com psicólogo ou até mesmo hipnoterapia, porque o acompanhamento com um profissional é fundamental para você ter o autoconhecimento, aprender a lidar com isso e aprender que aquilo que ficou lá atrás pode ser ressignificado. Se você está gostando desse vídeo, se esse vídeo está fazendo sentido para você, deixa aqui o seu comentário e compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, envia esse vídeo nos grupos aí do Facebook, nos grupos da família, envia para outras pessoas para que esse vídeo possa ajudar. Então não perca a esperança, comece a se autoconhecer, analisar o seu passado, analisar a sua infância, analisar tudo aquilo que aconteceu e se precisar, procure a ajuda de um profissional realmente capaz de te dar esse auxílio. Eu te agradeço e te vejo no próximo vídeo.